para assim que Sônia, bom fechar o dia. quórum poder começar. Bom dia, gente. Bom dia, Sônia. Tudo bem? Bom Rômulo também dia. tá aí. Bom dia, Rômulo. Bom dia, bom dia, Pessoal, Bom dia, Renato. bom dia. bom dia. Ao Renato Bom mesmo. dia. Bom, então eu vou fazer como o Rodolfo recomendou, vou dar início aqui às nossas orientações gerais. Bom dia, Renato. Bom dia. Sejam bem-vindos à 20ª reunião extraordinária, 26ª reunião extraordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira. Por enquanto, estamos verificando o quórum. Pedimos somente aos membros, titulares e suplentes, que acessem o chat e informem seu nome e o nome da entidade. Então, gente, eu vou repetir isso também, porque mais pessoas vão entrando. Então, os membros titulares e suplentes, acessem o chat e informem seu nome e o nome da entidade. Aí eu tenho que fazer isso também. Tudo bem? Me perdi aqui, Deixa eu ver peraí. como é que nós estamos. A Angelita tá com uma outra tarefa urgente, vai participar eventualmente, então por isso que eu estou já dando esse aviso, mas qualquer coisa ela tá por perto, pode ser acionada. Estamos, estamos ampliando o número de participantes, enquanto isso eu vou falar algumas instruções gerais. Para falar, quando a palavra for aberta, utilize a ferramenta para levantar a mão no Zoom e seja objetivo. As falas devem ter, no máximo, 2 minutos. Como serão as votações? Em caso de abstenção ou não aprovação, registre sua manifestação no chat e mantenha o microfone desligado. Para aprovação, mantenha-se sem manifestação. Eu acho, no caso de abstenção ou não aprovação, vamos registrar no chat, para que tenha essa manifestação registrada. Para aprovação, não precisa se manifestar. Informo que a reunião estará sendo gravada. Não, já está sendo gravada, desde esse momento, ok? Já está. Já está sendo gravada. Então, vamos fazer uma verificação do quórum agora? Sim, eu já Vamos estou esperar o pessoal registrar no chat primeiro, né? e simultaneamente eu Bom já dia a estou todos. fazendo a verificação de quórum aqui, Paulo. Assim que Tá, ter quórum mínimo, então, eu informo. tá certo. Então, lembrando, eu vou fazer o mesmo agora que eu tenho que fazer isso também. Vou colocar o meu nome e o nome da entidade no chat. Eu vou sair, gente, eu vou sair e vou entrar no computador, só um minutinho, Tá bom? para não dar confusão. Cadê o meu? Já não estou sabendo sair daqui. Aqui Lá o chat embaixo, chama Sônia. bate-papo. Aqui o chat chama bate-papo. Eu vou sair? Acho que não. Mas você já Paulo, entrou. Paulo, Entrei de bom dia a novo. todos. Paulo, bom dia, você me ouve? Sim, te ouço. Então, eu recebi o e-mail da Silvana, tá? Eu encaminhei para a Câmara Técnica lá estadual a demanda da ata, tá bom? E vou conseguir os demais, assim que o Tiago me retornar, vou conseguir os demais demandas. Você sabe a qual e-mail eu me refiro, né? Sim, sim, sei sim. Tá, então tá em andamento, tá bom? Eu já respondi para a Silvana, só tô aí, pode ser que eles não consigam o documento, sei lá, e são outros 500, mas eu encaminhei para eles, tá bom? Tá certo. Depois a gente pode conversar com qualquer detalhe. Tá bom. São Mas eu Paulo. acho que tá, né? O que a gente tinha que fazer, vocês já responderam, eu já encaminhei, agora, né? Depende do andamento da Sim, próprio interesse da CETEA, tá bom? tudo bem. Qualquer coisa, depois nós temos outros assuntos também, tá, Adriana? Tá bom, eu fico aguardando aqui.
Estamos aguardando a verificação de quórum. Só uma pergunta, Paulo, qual que é o quórum mínimo? A gente já tem 14 pessoas, né? 15. Vai ter que ser 14 membros. Por enquanto temos 10. Faltam 4 Ah, tá, pessoas para atingir o quórum mínimo. Isso. tá bom. Então, estamos indo bem. Contou comigo aí, Rodolfo? Sim. Eu acho que agora eu entrei. Bom dia. Bom dia, Afonso. Opa, bom dia, Afonso. Afonso. Para pam 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 param. Quiser ler novamente, Paulo, acho que tem mais membros Tá bom, agora. Eu tenho informando tudo eles. bem. Vou aproveitar, sim, para fazer isso. Então, vou passar novamente, para aqueles que entraram mais recentemente, as orientações aqui da participação, né? Então, para falar, quando a palavra for aberta, utilize a ferramenta para levantar a mão no Zoom e seja objetivo. As falas devem ter no máximo 2 minutos. As votações serão assim: em caso de abstenção ou não aprovação, registre a sua manifestação no chat, que aí é o bate-papo também. E mantenha o microfone desligado. Eu até falo que se não alguma necessidade, pode manifestar também. Para aprovação, mantenha-se sem manifestação. Então, a aprovação, ela é a ausência da manifestação. E informo que a reunião está sendo gravada. Tá bom, gente? Então, nós estamos na 26ª reunião extraordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira, CBHSM. Aliás, Serra da Logo. Bom, agora, 14 ainda. Cadê o Jax chegando? Pessoal, eu ia perguntar ao pessoal da visita. A gente mudou a visita para segunda-feira, Sim, sim. então estamos todos presentes aqui. Vocês me. Não, não. Vocês me ouvem, Sim, estou ouvindo sim. mas não me veem. Não estou te vendo. Não sei por que não Deixa eu não ver. está aparecendo aí. Olha. É raro, mas acontece sempre, tá, Sônia? Fica tranquilo. Eu estou me vendo aqui, mas não estou me vendo aí, né? Engraçado. Estranho. Ontem mesmo eu estava num curso e quando eu comecei a participar, a câmera estava funcionando, depois não estava mais. Estranho. Peraí. Eu falei, Deixa eu. essas coisas têm vida própria. É. Tá muito estranho isso, porque está aparecendo aqui para mim a minha câmera, mas eu não estou me vendo na reunião. Rodolfo, alguém justificou? Sim, faltam 2 pessoas para 2 membros para atingir o quórum. Já acredito que vai entrar, Paulo, um momento só. Ótimo.
Alô? Vocês me ouvem? Ouço sim, Sônia. Estranho. Eu vou sair e entrar de novo, tá bom? Tá bom? Francisco Leandro, bom dia. Bom dia, seu secretário, tudo bem? Dormiu que nem uma pedra ou não? Depois da sua apresentação, sim, às 10h30 da noite, A minha foi sim, quase, a minha foi dormi 11 bem. horas. Terminei 11 horas e 2 minutos. Essa foi a última, né? Não, Foi a teve mais última. duas. Terminou 11h30. Não? Teve mais A gente duas? está falando de um É, curso, do curso de gestão dos projetos FEIDRO. Aí onde foi a aula final, e ao invés de acabar às 22 horas, acabou 23h30. Mas isso demonstrou como é que o pessoal estava interessado em participar e Mas é aprender. fundamental, né, Paulo, fazer esse curso aí, porque você veja, você que estava um pouco afastado do comitê, veja quanta detalhe, quanta nuance. E às vezes a gente vive um dia a dia no comitê e passa batido em muita coisa séria. Excelente que vocês fizeram esse curso. Eu fico muito orgulhosa do meu É. secretário ser um cara porreta e ficar até às onze e Não, e a meia. gente. Não, e o Leandro fez também, né? O Renato Agora deu. Veneziani, que é aqui do Paraíba do Sul, fez também. Então, Mas eu estou é lógico. fazendo. Vamos indicar, inclusive aproveitar aqui para indicar, né? Porque parece que vai ter uma nova turma, é do Capacita. É É excelente. Eu estou do- fazendo um curso de gestão, de vazão da Ana, né? Agora. Então, até Sei. ontem pedi uns dados para o Rodolfo, mas agora com a inteligência artificial fica fácil da gente trabalhar nas planilhas, né? Vocês tinham mandado para a gente uma planilha global com dados até desde 1931, então agora com a inteligência artificial fica fácil da gente separar os dados, então está sendo bem bacana também. Legal, que bacana. Aí eu vou Mas fazer, Paulo, se você quiser, que a gente sempre tem essa briga, a discussão no relatório de situação. Se você quiser, eu estou fazendo um pequeno apanhado sobre a questão das medições de vazão aqui no nossa bacia, que sempre dá o quebra-pau, que é, que não é, então talvez fosse interessante a gente, né, sua, dar uma olhada né? nisso. Mas no relatório vai ter um momento que pode ter essa contribuição, com certeza. É, mas aí fica mais fácil, porque como é uma base de dados muito grande, porque começa nos anos 30, daí você compilando e trabalhando, fica mais fácil da gente entender, porque a gente sempre recebe os dados fechados, né? A gente nunca pega o dado aberto. Aí quando você pega o dado aberto, dá para você fazer várias percepções, né, de como que é calculado. Olá, bom dia a todos. Perdão, eu atrasei um pouquinho, mas já estou por aqui. Bom dia para todo mundo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Nathalie, tudo bem? Bom Bom dia, dia. doutor. Tudo certo? Bom dia a todos. Será que ainda falta um? Isso, falta um membro, Paulo. Se quiser Tá. reler o início, eu acho que daí até o senhor terminar já deve estar preenchido, todos os membros. Então tá aí. O Rodolfo está apresentando aí as nossas regrinhas, as nossas orientações essa 26ª reunião extraordinária. Para registro da presença, a gente pede para que eu coloque no chat os membros titulares e suplentes presentes, né? Coloque o nome e a entidade. Com relação ao uso da palavra, quando for aberta, utilize a ferramenta de levantar a mão no Zoom. E seja objetivo, falas de máximo de 2 minutos. E com relação às votações, em caso de abstenção ou não aprovação, registre a manifestação no chat. E para aprovação, ausência da manifestação. Estamos aguardando mais uma participação para dar quórum. Nathalie registrou. Nossa Senhora, 22.
45. Estamos com 15 minutos. Quem está faltando, levanta a mão. Opa, deixa eu ver. Gente. Ainda não aguardo, não. Rodolfo está acompanhando para que a gente saiba o momento que tivermos quórum. Olá, eu peço que aguardem. Acho que estamos na pendência de uma participação, e eu peço que aguardem em função da importância da gente cumprir essa pauta, porque é o prazo limite de uma aprovação de projetos FEHIDRO. Então, por isso eu peço a permanência de vocês, só para a gente conseguir fazer a aprovação que precisamos. Bom dia, Paulo. Por favor, entrou um Celso Campos do Jordão. Ele poderia se identificar no chat, por favor, para sabermos quem que é, para saber se é membro? Tanto. Deve ser o Celso É o Honorato, Celso Honorato. Rodolfo, adjunto do meio ambiente aqui de Campos do Jordão.
O, poderia se identificar, entrou um contato da Prefeitura Municipal de Campos para fazer confirmação se é membro? Seu José Rachid? Rodolfo, bom dia. Bom dia. O Fábio Humberto é representante de Santo Antônio do Pinhal, não? Fábio Humberto, não. É Entrou um porque contato de Campos, PMCJ. desculpa só, porque eu estou vendo aqui também entre os participantes, Fábio Humberto, ele poderia se identificar de que entidade é? Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Denise de Campos do Jordão? Oi, Denise, sim. Sim, o Fábio Humberto e o Rachid é secretário de gabinete e o Fábio Humberto, ele é secretário adjunto de gabinete. Tá. Ô, Eu tô... Denise, só para confirmar, esse contato que entrou de Campos do Jordão aí, é o Rachid que está? Isso, Ah, se for, completou Esse, o quórum. esse PMCJ SG012? É isso que você está falando, Rodolfo? Isso. Então, cada prefeitura tem 2 participantes, né? Nossa, isso, Renato, tá certo. É só para confirmar quem é o participante do PMCJ. Se for o Rachid, já fechou o quórum. Aí podemos dar Então, início. Precisa se identificar, né, o Rodolfo? Precisa se o, identificar lá no chat, por favor. o Rachid está me mandando mensagem aqui, diz que ele ouve, mas não consegue falar com vocês. Ele está vendo qual é o problema que tem lá, tá? Mas ele Pode vai falar, se pode falar pelo chat, Denise. Isso, já falei isso para ele. Olá, tudo bem? Eu caí e retornei agora. Entendi. Paulo, Pois não. o Rachid acabou de confirmar no chat aqui que ele é o do PM. Se puder ler do início, eu acredito que já tenho, pelo que eu verifiquei aqui, já tem o quórum mínimo para início da reunião. Tá ok. Então vamos lá. Paulo, só a título de complementação, nome completo e instituição no chat, por favor, para poder ficar gravado. É verdade. Eu mesmo não fiz isso. Eu já coloquei Paulo Queiroz só. Bom, então eu quero dar bom dia a todos. E sejam bem-vindos à 20ª reunião extraordinária do Comitê de Bacias da Serra da Mantiqueira. E então, na nossa reunião, dar algumas orientações sobre a nossa reunião. Para falar, quando a palavra for aberta, utilize a ferramenta para levantar a mão aí no Zoom. E seja objetivo nas falas, com no máximo 2 minutos. As votações, elas seguirão o seguinte rito. Em caso de abstenção ou não aprovação, vamos registrar a manifestação no chat, mantendo o microfone desligado. Não há necessidade, mas se quiser manifestar também pode. Para aprovação, o rito é manter-se sem manifestação. Eu informo que a reunião está sendo gravada e, diante da constatação do quórum, eu vou passar a palavra ao Afonso, vice-presidente. Nosso presidente não está, né? O vice-presidente, então, passa a palavra para que a nossa reunião seja aberta. Seja aberta a reunião. Afonso, está aí por aí?
Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Bom, agradecer a presença de todos os membros aqui, agradecer em especial aí a presença do nosso secretário de gabinete, representando o prefeito local, Eduardo Rachid, e cumprimentar hoje também pela sua data, Rachid. Eu sei que hoje é dia do corretor de imóveis, então, sabendo a sua origem profissional como corretor de imóveis, essa profissão tão brilhante, aproveito para poder homenagear toda a classe na sua pessoa. Mais a mais, hoje é um dia de trabalho curto, nós temos uma pauta enxuta, mas de suma relevância para o Comitê de Bacias. Então, eu desejo a todos um bom dia de trabalho e que tenhamos sucesso aí, bom trabalho a todos. Obrigado, Afonso. Então, para que a gente possa dar sequência, eu declaro, com a reunião aberta, eu já trato do primeiro passo da pauta. Na verdade, agora, já no item 2 da pauta, após essa abertura. Considerando que a ata da 25ª reunião plenária extraordinária, realizada no dia 25 de junho de 2026, foi disponibilizada a todos os membros do comitê, eu consulto a plenária sobre a dispensa da sua leitura. Então, naquela forma, se alguém se manifesta, ou se não, a gente aprova a dispensa da leitura da ata. Alguma manifestação? Então, podemos considerar aprovada a dispensa da leitura da ata. Bom, dispensada a leitura, eu abro a palavra para alguma consideração que houver ainda sobre a ata em questão, que é a ata da reunião do dia 25 de junho de 2026. E coloco, então, se não temos manifestações, eu coloco, então, a aprovação da ata em votação. Por favor, Eu Paulo, posso. a Sônia levantou a mão para poder falar. Pois não, Sônia? Não, é só uma observação, porque pelo meu nome, eu sei que meu nome é comprido e as pessoas costumam abreviar muito, e eu nem me reconheço. Então, se puder alterar a forma como foi abreviado o meu nome, acho que é linha 77. Sônia Santos Almeida. Pode colocar a Sônia aqui no Almeida, que já me reconheço. Ok, Sônia, a gente já coloquei, anotei aqui para estar Isso. alterando. Tá bom. Eu acho que na linha 18 também tem lá. Mas lá acho que Veja como é que tá. a abreviatura tá mais. Tem um ASA Almeida. Mas tudo bem. Esse tá bom? Tá bom. É muito nome, por isso que dá confusão. Tá certo. Tá bom, obrigado, Sônia. Tá, eu agradeço. Já agradeço de pronto também pela homenagem, que foi muito emocionante. Obrigada. Vocês é que fizeram, deram emoção isso. Aí tá o Antônio Cláudio também, que foi muito bacana, foi muito gratificante fazer e participar da reunião. Bom, então, se não houver mais nada, colocando em votação. Pois não, Antônio? Quando eu colocar Secretaria da Saúde no meu nome, colocar Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, que é do governo do Estado, porque senão fica Secretaria da Saúde fica sem saber se é de São Bento, Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão ou governo do Estado. É governo do Estado. Tá bom, Rodolfo? Secretaria da Saúde. Já anotei Do também Estado de São Paulo. Tá bom, tá bem lembrado. Tá.
Bom, então, já feitas as observações, aí sim coloco a ata em votação. Os que não concordam com a aprovação, quiserem se abster, pode se manifestar. Alguma manifestação? Não, Rodolfo? Então, não havendo nada em contrário, está aprovada a ata da reunião anterior, a ata de 25 de junho de 26. Bom, passando ao próximo item próximo item da pauta, estava falando da ata, falei errado. Passando ao item 3 da pauta, teremos agora a apresentação da minuta da deliberação CBHSM de número 07/2026, que aprova a recomendação da Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais, a CTPAI, relativa à hierarquização dos empreendimentos submetidos ao Comitê da Bacia Hidrográfica da Serra da Mantiqueira para execução com recursos financeiros do FEHIDRO, exercício 2026, segundo pleito. Então, agora, estamos apresentando aí a deliberação CBHSM número 7, que tem a data de hoje, e ela aprova a recomendação da CTPAI relativa à hierarquização dos empreendimentos do FEHIDRO 2026, segundo pleito. Então, eu vou fazer a leitura aqui dos considerandos. Destacando, considerando o comitê no uso das suas atribuições e considerando a deliberação CRH 246, que aprovou a revisão dos programas de duração continuada, os PDCs, e os seus respectivos sub-PDCs, considerando a deliberação 254, de 21, que aprovou os critérios para priorização de investimentos pelos CBHs nas indicações ao FEHIDRO, considerando a deliberação COFEHIDRO, número 263, que aprovou o Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO e as suas atualizações, e considerando a deliberação do CBH-SM, de número 10, de 13 de dezembro de 22, que aprovou as diretrizes para apresentação, análise, pontuação e indicação de propostas dos empreendimentos a serem financiados com recursos do FEHIDRO no âmbito do Comitê da Serra da Mantiqueira, considerando as deliberações 22 e 23, ambas do dia 16 de dezembro de 2025, que aprovaram, respectivamente, a adequação do plano de ações e programa de investimentos 2024-2027, 2024-2027, e as suas tipologias de empreendimentos enquadráveis para o exercício de 2026 no âmbito da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 1. Considerando a deliberação do Comitê da Serra da Mantiqueira, número 2, de 26 de maio de 26, que aprovou o plano de aplicação de recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos para o exercício de 2026, com a disponibilidade de R$ 275.652,50, considerando a deliberação COFEHIDRO 285, de 30 de março de 26, que aprovou o plano de aplicação de recursos do FEHIDRO para 2026 com receitas da compensação financeira, o CEFUR, considerando a deliberação do Comitê da Serra da Mantiqueira, número 3, do dia 26 de maio de 2026, que aprovou a indicação dos empreendimentos do primeiro pleito FEHIDRO 2026, permanecendo saldo de recursos da CEFUR disponível, a UGRI 1, considerando a deliberação ad referendo do Comitê da Serra da Mantiqueira, número 6, do dia 10 de junho de 2026, referendada em 25 de junho de 26, que aprovou o cronograma para a apresentação de propostas ao FEHIDRO no segundo pleito de 26 e estabeleceu um montante de R$ 458.700,81, sendo 183 da CEFUR, R$ 183.048,31 da CEFUR e R$ 276.000
R$ 652,50 da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Considerando a análise final realizada pelas câmaras técnicas e pela Secretaria Executiva em 18 de agosto de 2026, com base no plano de bacias, no enquadramento dos PDCs e sub-PDCs, no plano de aplicação dos investimentos de 2024-2027, nas prioridades definidas pelo colegiado e nas orientações do Manual de Procedimentos Operacionais do FEIDRO, e, finalmente, considerando a recomendação da Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais, encaminhada à Secretaria Executiva do Comitê da Serra da Mantiqueira, para indicação dos 2 empreendimentos constantes dos anexos 1 e 2 dessa deliberação. Delibera, então, essa plenária. Artigo 1º. Fica aprovada a recomendação da Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais relativa à indicação do empreendimento constante do anexo 1, a ser executado com recursos da compensação financeira, no valor de R$ 179.387,34. Artigo 2º. Fica aprovada a recomendação da Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais relativa à indicação do empreendimento constante do anexo 2, a ser executado com recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, no âmbito da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 1, no valor FEIDRO de R$ 270.139,45. Artigo 3º. As indicações aprovadas totalizam R$ 449.526,79, em recursos do FEIDRO, acrescido de R$ 9.174,02 de contrapartida, que perfaz o valor de R$ 458.700,81. O artigo 4º. Os anexos da referida deliberação poderão ser consultados na íntegra no site do Sistema de Recursos Hídricos do Governo de São Paulo. Essa deliberação entrará em vigor a partir da data da sua publicação em Diário Oficial. Então, Taubaté, na data de hoje, 27 de agosto de 26, para aprovação e assinatura do presidente e vice-presidente. O anexo 1, ele traz aí o empreendimento, como foi falado lá o artigo 1º, ele faz a indicação, a Câmara Técnica faz a indicação do empreendimento, projeto executivo de aumento das áreas permeáveis e ou redução do escoamento superficial por meio de implantação de soluções baseadas na natureza. Então, o tomador, o proponente é a Fundag, a Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola, e o valor já foi falado do valor feito de 179 mil, mais a contrapartida totalizando R$ 183.048,31. No anexo 2, nós temos, para essa deliberação, né, nós temos um empreendimento, o plano de drenagem, revisão do plano de drenagem de Campos do Jordão, conforme o artigo 2 da deliberação. O tomador também é a Fundag, a Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola. O valor FEIDRO é de R$ 270.139, com a contrapartida totalizando R$ 275.652,50. Esse é o anexo 2. O anexo 3 não tem. Lá em cima, volta na deliberação, só para eu ver uma... o artigo 3, era o artigo 3. O artigo 3 já diz que aprova o valor total. Bom, eu agora abro a palavra para manifestações ou esclarecimentos ou dúvidas sobre a hierarquização da Câmara Técnica de Planejamento que fez essas indicações para nossa aprovação.
Bom, como nós estamos no segundo pleito, as demandas do plano de aplicação de recursos para 2026 já era conhecida, também temos um projeto reapresentado aí, então já é do nosso conhecimento, do conhecimento da maioria das pessoas, essas propostas. Se não tiver mais manifestações, eu gostaria de colocar em votação a deliberação. Tudo bem? Então, colocando em votação a deliberação dos Comitê de Bacia Hidrográfica da Serra da Mantiqueira, número 7, do ano 2026, que aprova a recomendação da Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais relativa à hierarquização dos empreendimentos submetidos ao comitê para execução com recursos financeiros do FEIDRO, exercício 2026, segundo pleito. Aqueles que não estiverem de acordo, podem se abster, ou se quiserem se abster, por favor, manifestem-se. Não havendo manifestações, consideramos aprovada a deliberação do Comitê de Bacia da Serra da Mantiqueira, de número 7, 2026, que aprova a recomendação da Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais, e que contempla os dois projetos aqui citados. Tudo bem, gente? Cumprimos mais essa etapa. Senhores, temos um último item de pauta, que é uma apresentação institucional da Laura Estela e da Ariane Coelho. Elas estão aí? Oi. Rodolfo, algum detalhe ou alguma observação? A Nathalie está com a mão levantada. Ah, é? Não estava? Não levantei a mão, não. Eu só dei um joia para dizer que tá tudo certo com a deu deliberação. joinha. Tá bom, desculpa. Obrigada, Isso eu viu, vi. Laura? Então tá. Oi. Aqui é Então, a tá bom. Laura, né? Pois não, Laura. Bom dia a todos. Bom dia. Algumas pessoas eu já conheço, né? Mas eu sou aqui da a Diretoria de Recursos Hídricos, está aqui a Ariane também. Eu sou da assessoria da diretoria. A Renata dá tchauzinho ali. A Renata eu conheço bastante. A Ariane é a que cuida do FEIDRO, né? Então, o que a gente está aqui? A Diretoria de Recursos Hídricos está com uma iniciativa agora de acompanhar as reuniões dos comitês de bacias para sentir para levar as informações relacionadas aqui ao sistema como um todo e também recepcionar demandas do comitê, esclarecer dúvidas que os comitês tenham com relação ao sistema como um todo, aos projetos que estão em andamento aqui no sistema, né, para a gente ficar mais próximo e poder conversar mais fácil, a gente se coloca à disposição para que for necessário. Então, para quem não conhece ainda a diretoria, ela faz a coordenação do sistema como um todo, é secretaria executiva do Conselho Estadual e do Conselho de Orientação do FEIDRO, e quer se aproximar dos comitês para que a gente se sinta tem uma relação mais aberta, que a gente possa conversar, que a gente possa tirar as ansiedades, tirar as dúvidas que existem, né? Hoje a gente está com o programa Integra Bacias, que é que vai elaborar os planos de bacias, né, de todos os comitês aí em conjunto. Vocês já têm um plano de bacia aprovado, mas a gente vai trabalhar para que esse plano também se adeque ao conteúdo que vai ser desenvolvido para todos os comitês, né? E a gente tem essa uniformidade de conteúdos no planejamento, e que a partir desse conteúdo de planos comum, a gente consiga ter um plano divertente e o plano estadual reflita tudo que está colocado nos planos de bacias. A gente os comitês participaram da elaboração do roteiro mínimo aí para conteúdo do plano,
participaram na elaboração do termo de referência para a contratação desse projeto, né, que vai ser feita pela USP Águas. A DRHI vai ser o agente técnico, que ele se enquadra como um projeto lá de Programa Especial de Interesse Público, então ele não passa pelos procedimentos normais do FEIDRO, então o agente técnico será a DRHI, e o objetivo do Integra Bacias é que todos os comitês participem efetivamente da construção dos planos. Então, teremos várias oficinas, as especificidades de cada bacia foram trazidas, esse produto terá que contemplar essas especificidades, ou seja, todo mundo construir esse plano junto, que a gente não tenha um plano só de gaveta, que contratou uma empresa, essa empresa entregou um produto e fala, cumprimos nossa obrigação, vamos pontuar no FEIDRO. Não, é que a gente efetivamente incorpore esse plano no dia a dia do comitê, no dia a dia do sistema, para que a gente efetivamente tenha uma atuação mais próxima dos municípios, que as ações do plano tenham condições de serem executadas. Existem ações que existem, que não são necessariamente demandadoras de recursos, mas que a gente, como comitê, consegue executar. Então, como que a gente fortalece o comitê? Como que a gente aproxima o comitê da sociedade? Que a sociedade venha participar do comitê, que a gente tenha esse retorno e fortaleça junto a todo mundo, tá? Então, a gente está trazendo aqui essa iniciativa aqui da coordenadoria, a ideia é que a gente, eu tenho da UAPS falar coordenadoria, mas é diretoria. A gente vai participar dessas reuniões, tragam demandas para a gente vai buscar responder, a gente vai se aproximar para que a gente seja bem participativa em todo do lado de vocês para nós e nós para vocês. A gente tem o prefeito de vocês, né, que é o prefeito de Campos de Jordão no CRH, que é o prefeito, cadê o nome dele que sumiu daqui? Ed Pereira da Silva, né? Então, ele tem uma participação ativa no CRH, então que essas demandas também sejam trazidas. Foi também trazida uma dúvida de vocês com relação ao estudo de fundamentação da cobrança, que foi encaminhado para o CRH. Ele já chegou até nós. A gente tinha algumas demandas. Eu coordeno a CTCOB, né, a Câmara Técnica de Cobrança, então vou participar de todo esse processo de avaliação aqui no CRH. Então, a gente tinha duas demandas já em andamento, que é a revisão da deliberação CRH 180, que trata do conteúdo do estudo de fundamentação, que a gente fez uma revisão até para adequar vamos dizer assim, as deficiências que a gente não encontrou nessa deliberação, porque ela foi aprovada em 2015, mas só foi utilizada pela primeira vez agora, na revisão dos valores de cobrança do PCJ e do Paraíba do Sul. Então, a gente viu que tinha alguns pontos ainda que precisavam ser contemplados, então a gente já vai levar essa deliberação para a próxima reunião do CRH, mas quem apresentou o estudo de fundamentação agora, a gente ainda vai avaliar no conteúdo da 180. Então, a gente tinha essa demanda que a gente fechou numa reunião na semana passada. A gente está tratando também da cobrança rural, para trabalhar a implantação da cobrança rural junto ao setor rural, com uma participação bastante ativa da FAESP e de seus associados. Então, a gente tem uma reunião agendada agora para o dia 31 para continuar essa discussão, e no dia 16 de setembro a pauta é exclusiva para tratar do estudo de fundamentação da Serra da Mantiqueira. Então, convido vocês a participarem. É um processo, a Câmara Técnica tem os seus membros, mas a gente faz questão de ser aberta a essas reuniões para que todo mundo traga suas ansiedades, acompanhe como é feito esse trabalho, que não restem dúvidas, né? E que quando a gente chegar lá na frente para aprovação no CRH esteja tudo esclarecido e atenda todo mundo da melhor forma e a gente tenha tudo adequadamente batido o martelo. Eu estou vendo que tem duas mãos aqui levantadas, né, que é do Jacques Lamac e da Adriana Prestes, então acho que eu estou aqui à disposição para responder as dúvidas. E quem quiser levantar a mão também. Ariane, você quer falar alguma coisa? A Maíra também aqui da assessoria está presente na reunião. Oi, bom dia. Não, nada a acrescentar, obrigada. Maíra? Bom dia, posso Oi, bom começar? dia.
Desculpa, Adriana, só para reforçar aí a fala da Laura, a gente se coloca à disposição. Também estou aqui para responder as demandas, dúvidas, ou, enfim, Está muito levar. baixo, Maíra. Só queria reforçar a colocação da Laura. A gente está aqui à disposição para receber demandas e responder dúvidas, tá bom? É uma iniciativa da Diretoria de Recursos Hídricos que a gente esteja mais presente nas plenárias dos comitês para que vocês nos conheçam e possam nos acessar mais facilmente. Então, agradeço aí ao comitê pelo espaço reservado para esse informe. E aí eu passo a palavra aí para a Adriana já poder colocar aí a sua questão. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a participação de vocês. Eu que estou há bastante tempo no comitê, para mim é um milagre, né? A gente finalmente deixa de ter a sensação de estar órfão, né? Porque a gente fica isolado, nós somos um comitê pequeno e a gente tem grandes debates, grandes demandas, mas nem sempre a gente tem uma visibilidade, né? Porque são apenas 3 municípios. Então, seja muito bem-vinda, Laura e demais participantes. Eu estou fazendo parte, juntamente com o Renato Mantovani, de um grupo de trabalho junto à Câmara Técnica de Educação Ambiental do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Isso tem sido muito bom para a gente aqui no comitê. A gente, inclusive, quer sediar o encontro regional com os demais comitês aqui na Serra. Espero que vocês também possam estar presentes. Talvez a gente consiga fazer um evento híbrido. E também existe essa dificuldade da gente ter informações, né? Então, por exemplo, dentro do próprio sistema de visualização de projetos, demora muito tempo a comunicação do agente técnico no sistema. Então, você não sendo tomador, mas sendo membro do comitê, nem sempre você tem acesso em tempo real. Às vezes as telas ficam sem nenhuma informação, ficam com a mesma informação durante meses. Então, é importante a gente ter algum tipo de interlocução mais dinâmica para a gente, inclusive, poder se posicionar melhor. A gente também, por exemplo, tem desejo de criar uma deliberação ou um sistema de avaliação mais detalhado para a contratação de projetos de educação ambiental. Aliás, essa é uma proposta da própria Câmara Estadual. Então, nesse sentido, a gente tendo melhor interlocução é muito importante. Muito obrigada pela participação. Basicamente, era isso que eu tinha para falar. A gente que agradece, Adriana, aí pela oportunidade, e sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente em qualquer momento. Eu acho que a gente está abrindo uma frente aqui, não é porque o Serra da Mantiqueira tem só 3 municípios que tem menos importância, todos os comitês têm exatamente a mesma importância, e essa iniciativa está acontecendo em todos, tá? Então, a, a diretoria tradicionalmente não fazia essa aproximação com os comitês, historicamente, né? Então, a gente está abrindo uma frente aqui para todo mundo se sentir acarinhado. A gente também, entendeu? Também tem horas que a gente também precisa de um colinho. Então, acho que estamos todo mundo no mesmo barco. Vamos lá, Jacques, depois Renato. Jacques, a palavra está com você. Tá bom, obrigado. Bom dia a todos e também especialmente, né, Laura, Ariane e Maíra. Eu também agradeço muito, né, a presença de vocês e os esclarecimentos. Queria já elogiar a atuação bem eficiente que tem acontecido nos últimos meses, assumindo várias frentes e dando, né, dando resposta às demandas que realmente estão aí sempre pendentes, há muito tempo, inclusive. E eu queria acrescentar uma demanda bastante antiga também, e que nós tentamos, nós do comitê aqui da Serra da Mantiqueira, tentamos, junto à Camila, junto à diretoria da SP Águas, ter uma implementação a respeito desse tema, mas infelizmente não foi possível. Então, eu queria só mencionar, para que isso ficasse no horizonte de vocês, se é que vocês concordam, né? A questão agora com essa nova lei, né, que vai sair, espero, de outorga, a revisão dos cadastros, do cadastro de cobrança, e ainda mais com essa iniciativa aí de cobrança dos agricultores, que também, né, esperemos que vai acontecer brevemente. Então, essa questão de revisão do cadastro. Isso nos foi dito
que isso seria uma iniciativa estadual para todos os comitês e tal, e por isso não poderia ser individual do nosso comitê, porque a gente reservou verba para isso, para revisão de cadastro e a fiscalização das outorgas e tal. Bom, é um tema, obviamente, do órgão gestor, que é, no caso, a SP Águas. E isso foi agora reconfirmado, já estava no MPO antes e foi reconfirmado numa reunião que tivemos aí uma semana atrás, de que só o órgão gestor vai poder realmente fazer esse trabalho de revisão das outorgas e de fiscalização e, enfim, de acertar essa situação que há décadas, né, está meio que deixada de lado. E para nós, por exemplo, tem tudo a ver com a cobrança, né? Uma cobrança bem feita exige como pressuposto um cadastro atualizado e uma fiscalização constante e tudo mais. Então, esse é um tema, né, que eu acho que ainda não foi abordado assim com profundidade, e eu queria só mencionar isso, para que isso fosse colocado aí no horizonte para que isso realmente acontecesse, essa revisão, logo após, inclusive, a nova lei de outorgas, essa revisão do cadastro e a fiscalização, eu acho né, uma necessidade premente. Então, é só uma sugestão para que a gente consiga trabalhar nisso oportunamente. É só isso. Muito obrigado. Já que essa ansiedade sua é uma ansiedade minha histórica, de ter esse cadastro unificado aí de outorga e cobrança, porque a gente sempre fala, revi o cadastro de cobrança. E o cadastro de outorga, como é que fica? Eles estão compatíveis? A gente está cobrando certo? O usuário está refletindo essa revisão de outorga? Então, o próprio SP Águas chegou a apresentar para a gente um novo sistema de cobrança, que acho que esse sistema ainda não entrou no ar, que já estaria tentando fazer essa compatibilização. Agora, recentemente, a SP Águas fez uma apresentação, né, para os comitês aí com relação à sanitização dos dados de outorga, não sei se vocês chegaram a participar. Então, eles estão Sim. ajustando, né, esse histórico também aí de dados de vazão de 2017 até agora. Então, a gente espera que com esse processo, então, encerre esse processo de sanitização, que todo mundo fala que o tema é esquisito, para que a gente já na sequência jogue esse sanitizado no sistema de cobrança, porque a gente efetivamente tenha isso compatível, né? Então, acho que a gente tem que ficar com essa luz aí em cima do SP Águas com relação a isso também. A CTCOB também cobra isso bastante, sai até junto com. A gente fez a revisão do 180, sai uma série de demandas que os comitês trazem com relação a essas ações gerais da SP Águas, a gente vai encaminhar para eles também. Essa é uma dessas aí que veio dos comitês de bacia como um todo aí que participaram do processo de revisão da 180. Aí a gente está com isso aí nunca sai do farol, porque é uma demanda de milênios, desde que a cobrança foi implantada, vamos dizer assim. A Ariane quer falar alguma coisa com relação ao que a Adriana falou do sistema do Sinfeído, né? Eu vou já falar antecipadamente que as secretarias executivas dos comitês têm acesso a várias informações do Sinfeídro, e a secretaria executiva poderia estar fazendo fazer alguns relatórios, sei lá, disponibilizar para as pessoas, mas a Ariane vai falar aí. Ariane para Adriana. Bom dia a todos. Bom, as secretarias executivas, né, elas têm o e-mail do comitê, né, cadastrado no sistema, e tem também as pessoas que fazem parte da secretaria executiva cadastradas no sistema. E esses e-mails, né, dessas pessoas e da secretaria executiva recebem todos os comunicados do andamento dos empreendimentos, né, de tudo que está acontecendo. As telas, assim, eu não sei, Adriana, depois você pode talvez me mandar um e-mail, alguma coisa, se quiser. Mas, assim, as telas, elas são, vamos dizer assim, as mesmas, por exemplo, que a gente vê aqui, quem faz parte, vamos dizer assim, da secretaria executiva, né, que está cadastrado como secretaria executiva, vê as mesmas telas,
né, que a gente vê, então, assim, das atualizações do sistema, aí se você depois quiser me mandar alguma coisa específica, você pode me mandar, tá? Mas, assim, as mesmas telas que a gente aqui da Secofeito tem para fazer o acompanhamento dos empreendimentos, essas pessoas cadastradas, né, como secretaria executiva do comitê, também têm acesso para poder ver parecer, pagamento, toda essa documentação que existe no sistema, tá bom? Acho que era isso, né? Isso, né? E a gente, inclusive, quem é que é da Secretaria Executiva, recebe diariamente qualquer movimento que existe no projeto, nos projetos, são comunicados. A Secretaria Executiva recebe esses comunicados, então está sempre atualizada com relação ao que está acontecendo no Sinfeidro. Renato. Olá, olá, Laura, bom dia. Bom dia, Bom dia, Laura, Renato. Maíra, Ariane, bom dia a todos. Eu tenho duas manifestações bem diretas aqui que eu gostaria de colocar, né? A entidade que eu represento, eu me manifestei na consulta pública de outorgas, né? Como também me manifestei na realimentação do Integra Bacias. Com relação ao outorgas, Laura, nós temos aqui na Serra uma situação que merece uma atenção, não é? Nós temos um problema com água subterrânea. Na verdade, a movimentação de água, a captura de água subterrânea na Serra, ela é muito importante, porque, na verdade, nós temos uma captura de água mineral, não é? Então, o que eu queria colocar é que merecia uma atenção de integração de monitoramento, não é? A água mineral, ela é uma lavra federal, então ela não demanda uma outorga no Estado, tá certo? Não é? Mas é muito importante que o comitê acompanhe esse volume de água da lavra federal, não é? Então, no último relatório da situação, nós tivemos, com a mudança do banco de dados e com a discussão do tipo de uso de água, Laura, o volume de água mineral que a gente constatava estava classificado como uso rural, não é? Então, era uma coisa muito estranha, porque nós não temos esse volume, e o volume de água mineral é o dobro do abastecimento público de toda a UGRE. Então, nós estamos falando de um volume monstruoso que poderia disponibilizar água para 200 mil pessoas, né? Então, independente do valor de cobrança, porque o governo federal cobra essa água mineral, mas, de qualquer maneira, esse recurso financeiro não volta para o comitê, né? Ele fica no município, no governo federal, mas, independente do valor de cobrança, não estou discutindo aqui o valor de cobrança, eu acho que nós mereceríamos um acompanhamento desse volume, né? Que ele não desapareça do relatório da situação, do plano de bacias, né? E, pelo que eu entendi, as outorgas agora vão ter uma classificação também de tipo de uso mineral, né? Agora, para nós é importante que os bancos de dados, ou seja, estejam interligados de alguma maneira, tá certo? Ou seja, o acompanhamento da outorga paulista é receber as informações de volume de lavras federais, né? Para que isso esteja retratado no nosso plano de bacias e no relatório da situação, tá? Então, eu já fiz essa manifestação, inclusive por causa dessa especificidade, né? A Maíra compreende bem, em toda a discussão do Integra Bacias, né, sempre foi colocado que deveria haver uma flexibilidade para os comitês, no seu plano, atenderem a sua especificidade em relação ao tipo de uso, ao impacto que essa água faz. Então, essa é a primeira manifestação, é uma atenção em termos de lavra federal, de acompanhamento e monitoramento de volume de lavra federal, tá? A segunda manifestação, e aí é um ponto que eu considero muito importante, Maíra, no Integra Bacias, eu queria, como atual coordenador da Câmara de Planejamento, eu tenho participado muito, a gente participa da Câmara Técnica de Educação Ambiental, né? E é muito importante que o Integra Bacias, que a Câmara Técnica de Educação Ambiental se aproprie do Integra Bacias, né? O que a gente tem percebido, Maíra, é que muitos comitês não têm Câmara Técnica de Educação Ambiental. Comitê que tem educação ambiental, às vezes, não é chamado para participar do plano de bacias, né? E isso eu vi uma movimentação muito interessante da CETEA estadual em trazer cada vez mais essa integração.
Inclusive, parabéns, vai haver uma apresentação do Integra Bacias agora na próxima reunião, mas eu acho que é muito importante, não só a CETEA, eu acho que a CETEA precisa de apoio da CETEPLAN, do CRH, de outras câmaras técnicas, né, para que a educação ambiental tenha também o seu espaço, a sua prioridade também na sua fala. E no Integra Bacias, Maíra, existe um produto, não é, que vai dar atenção, acho que é um dos primeiros produtos, ele vai dar atenção à mobilização social, não é, a fortalecimento do comitê. Mas eu entendo que seria nesse produto que deveria se dar também uma certa dimensão maior para a educação ambiental. Tá? Então, são essas duas manifestações, a outorga e o apoio, né, à educação ambiental dentro do plano de bacias. É isso. Obrigado, gente. Legal, Renato. Maíra, quer falar? Quero sim. Tá bom o áudio, Laura? Dá para ouvir Tá, bem? agora tá. Então tá bom. Tá dando um eco no seu áudio aí que a gente tá no mesmo lugar. Uhum. Puder fechar o microfone? Renato, eu concordo totalmente com você. E, na verdade, eu cheguei aqui na secretaria hoje e encontrei o coordenador da Câmara Técnica de Educação Ambiental e a gente estava já falando sobre isso, né? Inclusive, eu vou participar dessa reunião na semana que vem com a CETEA. Mas o que eu queria comentar, na verdade, é que a gente conta muito também com o comitê para mobilizar as suas câmaras técnicas para participar das agendas do Integra Bacias. A gente tem convocado reuniões, encontros. Agora a gente está até com um plano de capacitação que em breve já vai ser colocado em prática, que a gente vai oferecer para vocês, sempre de forma aberta, né, ao público, porém direcionado para as câmaras técnicas de planejamento, ou para os grupos de trabalho, né, que estão focados na revisão do plano de bacia, porque cada comitê se organiza de uma forma, né, para desenvolver esse trabalho de elaboração do plano de bacia. Então, a gente mantém aberto aí para, caso o comitê entenda que é interessante a participação de uma câmara técnica específica. No caso, por exemplo, quando a gente estiver iniciando o trabalho de fato, né, após a contratação, um dos primeiros produtos que a gente tem que receber, né, entregar é o plano de mobilização e comunicação social, né? Então, obviamente que nessas etapas a gente vai olhar para a Câmara Técnica que tem maior competência para trabalhar sobre aquele assunto. No entanto, as agendas são abertas a todos, né? E aí a gente conta aí com o pessoal da Secretaria Executiva, da diretoria do comitê, para mobilizar os seus membros, né, para estar participando aí dessas agendas. E aí era isso que eu queria comentar. Então, encontro vocês aí na semana que vem, na reunião da CETEA. Obrigada, Maíra. Agora o Paulo. Bom, na fala anterior, a Laura deu esclarecimento de que no Sinfeidro a Secretaria Executiva pode atualizar mais as informações, né, Laura? Então, eu até quero comentar, aproveitar a oportunidade para dizer que, desde o dia de ontem, eu estou cadastrado no Sinfeidro e passei a receber os e-mails. Então, agora, sim, as manifestações sobre os projetos que foram apresentados recentemente chegaram agora, de fato, ao meu e-mail. Já tinha outro e-mail da Secretaria Executiva cadastrado, mas agora está chegando ao meu e-mail também. Então, eu, né, me coloco à disposição, aí, às vezes, para acompanhar, né, e para ser solicitado nesse assunto que foi falado, né, que a Adriana, acho que foi a Adriana que colocou, né? E, no mesmo tema, ontem eu e mais o colega Francisco Leandro aqui, que é coordenador da Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização Social, nós concluímos o curso do Capacita, que é o curso de gestão dos projetos FEIDRO, no Sinfeidro. Então, foi um curso, né, bastante longo, e ontem foi a apresentação dos trabalhos e nós concluímos isso. Então, tem tudo a ver com a gente poder cuidar e acompanhar os projetos agora através do Sinfeidro, que era uma deficiência
que eu, pessoalmente, estava sentindo, né? E que agora estou tendo acesso às informações e sabendo olhar essas informações. É isso. É isso, Paulo. Então, acho que até essa, esse recebimento pelas secretarias executivas do andamento dos projetos é bastante importante, porque a gente fica sabendo, ó, tal projeto não anda. Então, o comitê indicou, porque acontece assim, o comitê indica o projeto e, tipo, a gente lava as mãos. Eu sou comitê também, sou secretaria executiva no Sorocaba. Então, a gente, tipo assim, é problema do tomador com quem ele vai contratar. Não é problema só do tomador. A responsabilidade do comitê é muito grande a partir do momento que ela autoriza, indica um recurso público para determinadas pessoas, e esse recurso público precisa ser utilizado com coerência, ele precisa cumprir prazos, ele precisa estar fazendo o projeto da melhor forma. Então, eu recebo lá um comunicado que o agente técnico passa que passou o prazo e o tomador não deu nenhuma satisfação, não respondeu a consulta que o agente técnico pediu. Então, a gente, como comitê, tem que entrar em contato com esse tomador. Tomador, se manca que você está comendo bola aí no seu projeto. Ou é declarado inadimplência. Por que você está inadimplente? Você precisa cumprir com as suas obrigações. Então, tem que ter uma atuação mais ativa do comitê frente a esses tomadores, para também eles cumprirem prazos e a gente dar um retorno ao comitê, como é que esses projetos estão andando. Então, aí depois vem, tem projeto lá de 2018 que não andou. Nossa, isso é inadmissível, entendeu? Então, a gente tinha muitos projetos antigos que, com esse agente técnico privado, aí eles estão estão sendo atuantes junto aos tomadores para encerrar esses projetos da melhor forma. Então, não adianta a gente ter, porque o que a gente vê na conta do FEIDRO? Que tem lá um montante enorme de recursos, e a Fazenda fala, nossa, eles têm muito recurso aí, mas são recursos comprometidos que, às vezes, os projetos não andam com a celeridade que deveriam andar. Então, a gente tem um papel como comitê muito importante de cobrar esses tomadores também, chamá-los para prestar contas, entendeu? Concluir um empreendimento, é informado que o empreendimento foi concluído, traz esse tomador para fazer uma apresentação no comitê para mostrar que produto que apresentou, disponibilizar esse produto para o comitê. Então, acho que a gente tem que. Não adianta só indicar o projeto, a gente tem que ver também como esses projetos estão andando. Então, agora a Fundag recebeu recursos para 2 projetos. Como é que ela vai se portar como tomador? Acho que então a gente tem que estar acompanhando para ver. Ele é um bom tomador, a gente vai continuar dando recurso. Então, esse vai e volta aí com relação às indicações também. Indicar é fácil, né? Agora, executar já é mais difícil. Perfeito, Laura. Então, agora sim, eu sentia esse ato, né, esse buraco, e agora ele vai ser aliviado agora com o que você anunciou e que, de fato, eu testemunhei a partir do dia de ontem, com o que a gente pode monitorar, né, os projetos e as ações do tomador, porque interessa muito ao comitê. Realmente não dá para entregar e achar que não é com a gente. Obrigado. Obrigado. Não, eu que agradeço. Então, agora você é um ser atuante no FEIDRO, tá vendo? Você recebeu. Agora eu faço parte de fato, beleza. Então, agora você também é responsável. Então, gente. Então, não tá tendo ótimo. mais pergunta, agradeço demais. Pode falar, Paulo. Não exatamente. Eu ia perguntar se tem mais alguma manifestação, mas passo suas palavras aí de vocês, né, da Maíra também, da Ariane, para as considerações, porque a gente, não tendo mais assuntos, a gente poderia encaminhar o final da reunião. Tá. Então, eu agradeço demais aí pela oportunidade, pela abertura aí de participar da plenária, e a gente vai estar em todas, viu? Não vão se livrar da gente fácil, não. Quando tiver presencial, a gente vai no presencial, então a gente está aí à disposição para tudo. Agradeço a todos vocês aí pela paciência e pela oportunidade. Podem mandar demandas que a gente vai tentar resolver. Renato, não esqueci da sua demanda aí do relatório de situação, a gente vai ver como é que resolve, e o Renato levantou a mão. Oi, Paulo, eu só queria aproveitar a reunião. É um assunto de plenária, não é aí mais um assunto do Integra Bacias,
Mas, Paulo, eu acho que está no momento desse semestre ou da gente iniciar uma avaliação da composição do nosso comitê. Não é? 28 cadeiras para o nosso comitê, na minha opinião, é muito grande o número de cadeiras, e nós tivemos aí hoje, você viu, a dificuldade de ter quórum nessa reunião. Não é? Então, eu acredito que uma sugestão aí para a Secretaria Executiva, aproveitando a plenária, é que a gente inicie realmente, né, essa revisão da composição, dando voz a todas as entidades participantes, mas, ao mesmo tempo, não adianta dar cadeira e dar voz quando o participante não vem na reunião. Né? Então, isso atrapalha o nosso trabalho administrativo, o nosso trabalho de gestão, porque, você viu, nós perdemos aí praticamente meia hora no início da reunião esperando um quórum que foi muito difícil de conseguir. Né? Então, deixo aí essa sugestão, Paulo, para que a gente possa, nas reuniões próximas do comitê, da executiva, da Câmara de Planejamento, a gente poder iniciar uma avaliação, não é? Dessa posição, de quem realmente participa, de quem é importante, de quem representa, e ter uma gestão mais enxuta, talvez, dando voz, convidando a todos, mas, em termos de quórum, fica difícil se a gente não fizer essa revisão, tá bom? Então, era essa sugestão que eu queria deixar em termos de plenária. Obrigado. Perfeito, Renato. E a gente já abordou essa situação. A gente estava aguardando até uma orientação superior aí, no caso, a participação da Laura para esse assunto é fundamental, porque a gente estava a gente sabia que alguma coisa estava sendo discutido até no nível do Integra, com relação à composição, né, a questão do atendimento à lei federal ou à lei estadual, da questão da composição, e recentemente tivemos uma resolução que alterou alguma coisa no sentido da composição. Mas alterou somente, Paulo, mas alterou somente no mandato, só na... Exatamente, a alteração não atendeu a nossa expectativa, então, eu concordo com você que vai ser a nossa iniciativa que vai acertar essa situação, tá bom? Então, é até bom participar esse assunto para a Laura, né? Que é isso, nós temos esse problema, a gente estava na expectativa, até por uma fala da Soraya, né? Alguns contatos, que estava sendo feito alguma coisa, mas o que foi feito não atende o nosso problema. Então, nós vamos ter que agir sobre ele, e a orientação aí do pessoal do Comitê Estadual é importante. E o comitê tem autonomia, né, Paulo, dentro dele mesmo, da plenária dele, de decidir essa composição em número de cadeiras. Né? Não estou falando em governo, Estado, usuário, eu estou falando, sim, número de cadeiras. Né? Então, acho que isso é uma decisão que pode ser autônoma, claro, sempre seguindo a orientação do CRH, mas tem alguns itens de autonomia que o próprio comitê pode decidir, né? Tá certo? Perfeito, Renato. É uma ânsia, sim, inclusive, da gente melhorar a participação na plenária e nas câmaras técnicas. Perfeito. Obrigado, Paulo. Obrigado Então, você. Paulo, te atualizando, então existem duas ações no âmbito do CRH. Uma que era essa prorrogação de mandato de 2 para 4 anos, né? Que passou já pelo CRH, isso é uma questão. Outra é com relação à composição, se segue o tripartite do estadual ou se parte para a composição federal de 50%, 50%. Tá? Então, essa questão da composição, foi feito um levantamento junto aos comitês, qual seria o posicionamento dos comitês. Agora a gente está numa fase que essa questão foi levada para o CRH, aí estamos agora na fase de consulta aos membros do CRH, tá? Para ver qual que é a posição deles com relação a isso. Existe uma demanda bastante forte da doutora Alexandra, do Ministério Público, para que seja adotada a composição federal. A posição da secretária Natália, até o momento, é que seja feita essa consulta ao sistema, como que o comitê entende, como o sistema entende qual será a melhor composição. Então, na próxima reunião do CRH, a gente está concluindo esse levantamento junto aos membros do CRH.
na próxima reunião, que estava inicialmente prevista para 24 de setembro, mas essa data vai ser alterada, ainda não sei qual é essa data, mas essa questão voltará a ser pauta da reunião do CRH para buscar, para trazer um encaminhamento e ver qual que é a postura que vai ser adotada. Agora, dentro da composição atual do comitê do tripartite, cabe ao comitê definir qual que é o número de vagas que ele vai ter, se 10 de cada segmento, se 8, se uma. Então, é a total autonomia do comitê de bacia, tá? Que nem o Renato falou. Ótimo. Obrigado, Tá? é isso mesmo. Obrigada a vocês. Então, ano que vem a gente vai ter a recomposição dos comitês aí, né? Vai ter novo processo eleitoral que muda o governo estadual, muda a sociedade civil e muda todo mundo, né? Então, até 2019, 2029 vai manter o mandato de 2 anos, em 2029, com a eleição dos prefeitos, aí passa a ter o mandato de 4 anos, porque vai seguir sempre a renovação das prefeituras. Então, a gente passa a ter essa composição nova em 2029 só. Última pergunta, pode ser? Laura, isso vai afetar, atualmente, na CETECOB, né, o peso de voto dos usuários ele é muito forte, né? Pela fórmula de cálculo da votação na CETECOB, o usuário ele tem um peso maior no voto dele, né? Isso vai ser alterado? Você tem alguma visão futura de que, alterando a composição para partidário, sem ser tripartite e tal, que essa mudança também de cálculo da votação seja alterada? Então, a gente vai ter que discutir como fica a composição das câmaras com uma eventual mudança. Mas hoje, por exemplo, a gente tem na CETECOB, é igualitário lá. Todos os segmentos têm o mesmo número de membros. Independente das reuniões serem abertas, ter muito mais usuários nas reuniões do que outros segmentos, a gente trabalha sempre no sentido de não partir para votação. Então, a gente sempre busca consenso. Não havendo consenso, a gente leva as posições distintas para o CRH resolver. Ok. Tá? Então, a gente quer levar sempre para o CRH a questão mais consensada possível. Em algum caso, a gente trabalha até ter o consenso, entendeu? Não deu, a gente leva as duas posições para o CRH. Então, essa questão de votação a gente não tem utilizado em momento nenhum na CETECOB. Porque, inclusive, porque a Câmara Técnica não é decisória e não é deliberativa. A deliberação cabe ao Conselho. A Câmara Técnica é apenas consultiva para elaborar um parecer e vai mandar esse parecer com as decisões da Câmara. Então, a gente quer buscar a concordância de todo mundo. Por isso que, às vezes, as questões demoram bastante para serem encaminhadas na Câmara Técnica. Obrigado, Laura. Obrigada a vocês. Bom, estamos no prazo final no final do nosso trabalho. Então, assim, cumprida a nossa pauta, né, eu agradeço. Desculpa, tem mais alguma manifestação? Ou nós podemos nos encaminhar para o encerramento? Bom, se não houver mais nenhuma manifestação e cumprida a nossa pauta, eu agradeço a colaboração e a participação de todos nessa reunião e passo a palavra ao Afonso. Afonso, está por aí? Para que a gente possa fazer esse encerramento. Alô, Conseguimos cumprir a nossa pauta. Sim, só agradecer a todos Vice-presidente. mesmo, para não estender, como o Mantovani já mencionou, nós tivemos já um atraso já na reunião de hoje, então para não atrapalhar os trabalhos de todos, o restante da quinta-feira, desejo a todos um bom dia, agradeço pela prestatividade dos membros, pela aprovação dos projetos, bom dia a todos, forte abraço. Bom dia. Obrigado, senhores. Até logo. Bom dia. Bom dia a todos. Semana para todos aí. Paulo, eu acho que a Nathalie levantou a mão, não sei. Não, eu dei palminha. Tudo resolvido, tudo feito, tudo tranquilo, tudo deliberado. E Tá bom, muito né? boas palavras da Laura também. Só acrescentar um pouquinho, eu acho super válido
pessoal de São Paulo vir participar com a gente. Acho isso tudo excelente. Eu acho que a participação, a integração é muito boa. Tenho certeza que eles vão vir para somar e agregar com a gente. Acho ótimo. Aí E só nos vemos colocar que, independente de plenária, qualquer coisa que vocês precisem, que a gente vá até aí, a gente está à disposição. Não precisa ser só na plenária, qualquer momento aí a gente está à disposição para ajudar o que for preciso. E para vocês ajudarem a gente também, né? Também vamos pedir coisa para vocês. Mais uma conselheira. E nos vemos dia 16 e vamos aprovar o ajuste de valor da cobrança do CBHSM. Nos vemos Vamos lá. É dia 16? Implantá-lo, né, o mais rápido Então, possível. já está na mão de todo mundo da Câmara a documentação desde de 15 dias atrás. Então, vamos lá. Muito bom. Um abraço a todos. Valeu. Um abraço, Obrigadão. gente. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Bom dia a todos. Tchau, Bom dia, pessoal. Dia 16. Tchau, bom dia, pessoal.